E antes de nós irmos para os projetos, vamos nos localizarmos onde nós estamos, tá? Falando, sobre o que é o evangelismo, algumas considerações, é unir pessoas que não são de Deus por qualquer motivo, não é evangelismo, ou seja, sempre tem um foco, não é uma atividade apenas. Igreja é unir pessoas que sejam salvas, ou seja, é um complemento. A gente sempre estar focado a levar as pessoas ao arrependimento. Puxar crentes de outras igrejas e montar uma não é evangelismo, mas dividir igreja. O que significa isso, irmãos? Carla Rodrigues, ou qualquer pessoa. O que significa isso? Igreja, vamos lá. Puxar crentes de outras igrejas e montar uma não é evangelismo, mas dividir igreja. Oi? Isso. Exato. O que mais? Existe um ditado popular que se fala desde que eu entrei na igreja. Já está no aquário dos antes? Quando você vem atrás de pessoas que não são salvas, você vai atrás daquela pessoa que é salva, só porque é seu amigo, e é que ele seja você mesmo, até que ele pedaço está precisando no aquário de outro pastor. Isso, porque Não, eu não vejo nada de errado, mas também não é certo isso, né? Que a palavra diz que o nosso dever é nós nos preocuparmos com aqueles que ainda não estão salvos. Mas às vezes eles levam em consideração a amizade, o pecado para alguma coisa, dizendo que Deus é nos salva em todos os lugares. Às vezes dá preferência para querer ir atrás daqueles que não entenderam e não conheceram Jesus, né? Tem pessoas que não estão salvas. porque assim, vamos foram várias opiniões, todas corretas no meu ver. Vamos biblificar essas opiniões. Vamos puxar para a Bíblia. O que a Bíblia diz isso aqui? Você vê, por exemplo, o comportamento de Jesus. Os fariseus falam, são mestres, sempre dos pecadores e publicanos. São mestres, come com os pecadores. Aí o próprio Jesus, percebendo isso, falou: eu vim para os doentes, para que sejam curados, não vim para os sãos. Eu não preciso, tratar os bons, eu preciso tratar os curados. Por isso eu sempre com os publicanos, os pecadores. Ele comia com esse tipo de pessoa. E ali ele impactava, ali ele influenciava, ali ele criava relacionamentos. E se a gente for analisar muito o que acontece hoje, quando você vê as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre é carta a Coríntios, carta a Éfeso, carta a Tessalônica. Então, para a igreja de Coríntios, eu oro e agradeço por vocês, mas uma coisa eu tenho contra vocês, pois tenho ouvido que em vocês há divisões, pois uns falam que eu sou de Paulo, outros são de Apolo, cada Cristo está dividido, e ele trata aquele assunto de divisão e vem discorrendo, ele traz todo o evangelho. Com Romanos, ele fala a mesma coisa: estou muito feliz com vocês, só que aí tem muita idolatria, tem muito isso. Cristo, aí ele fala lá de Moisés, aí ele fala que é salvação em Cristo, e ele fala que é um sacrifício vivo, que é nós, agora não é o religioso, não é o rito, mas nós somos o sacrifício, ele vem dando. Então, cada um, ele vem tratando assuntos pontuais. E o próprio Jesus, mas isso é legal quando ele revela a João o futuro da igreja, o Apocalipse, no Apocalipse capítulo 2, e ele revela o trabalho das igrejas e como o próprio Jesus ressurreto ali após os 40, 50 anos, e ele dá um resumo de como ele tem visto a igreja. Ele fala: a igreja de Laodiceia, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira. E aí ele fala: igreja de Laodiceia, uma coisa eu tenho contra vocês, visto que vocês não são quente nem frio, são mornos, eu estou a ponto de vomitar. Vocês dizem que é rico, vocês dizem que são poderosos, você diz que vocês têm recursos, que vocês são ricos, vocês são pobres e miseráveis. Venha comprar outro filho de mim. Não estou falando tudo isso porque quando o assunto é a igreja de Deus, a forma como você olha tanto a postura de Jesus e a postura do apóstolo Paulo na orientação para a igreja são sempre tratamentos de igrejas locais. E a gente
tende a ter uma tentação de fazer uma direção inversa nesse sentido. Conforme o tio Doni disse, em certos aspectos eu também acho que não seja errado, mas não é uma coisa que deve ser promovido biblicamente. A gente fazer grandes reuniões, grandes marchas, grandes concentrações de crentes no nosso bloco, na nossa bolha religiosa, e sendo que a gente não sai para buscar os pecadores e publicanos. Então isso daí é muito bíblico também, nesse sentido de nós entendermos que a Bíblia diz: o cordão de uma ou duas dobras é mais forte que realmente é. Ele fala: a oração confessa seus pecados uns para os outros. Contudo, isso ele acontece muito localmente. Ele deve acontecer localmente, ele pode acontecer lá fora, sim. Você pode apoiar os seus dramas, os seus conselhos, enfim, e trocar muitas compartilhamentos do seu caminho cristão com outros cristãos, sem problema nenhum, continua sendo seu irmão. Mas contudo, isso também deve ser tratado dentro da sua igreja. O errado é a Gabi ter um problema e ela tem uma vizinha cristã e ela compartilha só com a vizinha cristã dela, mas ela não confia na irmã dela do lado aqui. Isso é um perigo. Então, o que acontece? Essa visão é importante a gente ver das igrejas, Porque, por exemplo, a gente viu muito hoje nas igrejas: a igreja de fulano de tal juntou com a igreja de tal. Vamos fazer um encontro de casal, vamos fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente pode chamar pessoas de outra igreja por carinho, ou às vezes a gente viu uma dificuldade de uma outra pessoa, de um irmão de uma outra igreja, e a gente vai para um evento que vai ajudar aquela pessoa. Se a visão é sempre espiritual, legal, eu também não vejo problema, mas sempre com foco em pessoas salvas, arrependidas ou se arrepender dos seus pecados. Muito importante essa visão de o que nós queremos como igreja, qual que é o nosso foco na atividade. Porque nós vamos nos reunir, nós vamos decorar, nós vamos cantar, convidar pessoas. Então, só para trazer pessoas de outras igrejas não é uma prática interessante. Conforme eu até disse, um exemplo, na nossa igreja muitas pessoas se entregaram, e eu ouvi somente um pastor, diante de várias pessoas que foram para várias igrejas espalhadas em Carlos, um pastor me ligou apenas. E eu estava até lembrando, ele me ligou para tratar de uma pessoa que não precisava. E tinha uma outra pessoa que também foi para outra igreja, dessa pessoa que precisava tratar, ele não mencionou. Eu estava lembrando disso ontem, mas tudo bem. Mas isso é um testemunho que nós devemos cuidar, sabe? É um testemunho que a gente deve resguardar sobre isso, sabe? Sobre a gente ter uma atenção real no que é a igreja. Porque hoje, se nós formos analisar, se Jesus fosse escrever uma carta da nossa igreja, o que Jesus escreveria? Pensando que Jesus, nesse exato momento, ele está escrevendo uma carta da nossa igreja. Porque o evento da igreja, ela está acontecendo. Então a gente ainda espera mais um último evento nessa área, nessa era, que é a volta de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Então a gente está escrevendo uma história. O Che, ele faz parte de uma história do maior acontecimento da humanidade que está prestes a acontecer, que é a volta de Jesus. E por isso ele, junto com o irmão Júlio e junto com a Carla Roque, eles fazem parte, junto com todos nós, sobre a história da igreja de Jesus que está sendo escrita e será consumada no próximo evento de Jesus, próximo evento da igreja, que é a volta de Jesus. O que a gente poderia pensar da nossa igreja? Porque a gente tem que impactar nesse sentido, porque são assuntos que não são debatidos hoje. Sabe, esse assunto de você entender e trazer à tona o que é o verdadeiro evangelismo à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, isso é muito importante, a gente impactar, dar esse testemunho, conforme o clube do livro vai lá, foi muito bem lembrado nas orações, e as pessoas falam: poxa vida, essa pessoa do clube do livro é persistente. Muitas vezes não tem a ver com a conversão imediata da criança, mas tem a ver com o impacto na sociedade. Da igreja começar a refletir positivamente na sociedade local, nas mazelas da cidade
familiar, se é do seu bairro, da sua família. Então é sempre local, você vai impactando e você faz com que uma pessoa pense, poxa, essa pessoa é persistente. Para, no mínimo, fazer essas pessoas a se perguntarem o que tem por trás dessas pessoas. Qual que é o propósito? Acordar no sábado de manhã, às vezes tem 2, 3 crianças, e essas pessoas estão aqui ainda. Então você vai passando sempre um testemunho de como nós vivemos, né? Um propósito maior. Coisas que as igrejas hoje muitas vezes elas não fazem, né? Muitas vezes elas não acreditam. A gente está dentro de um cenário muito complicado de igrejas. Hoje as igrejas elas tratam coisas só muito assim, escandalosas. As igrejas elas hoje elas estão dispostas a resolver problemas quando estão na esfera extremamente escandalosa. Ou é dinheiro, ou é mulher, ou é bebida. Se não for isso, as igrejas elas não colocam o dedo na ferida. Às vezes pastores bíblicos, né, eles são isolados, são taxados de muitas coisas. Mas o próprio Jesus, ele nos encoraja a tratarmos as coisas, a nós resolvermos os nossos problemas, nós somos fiéis à Bíblia, né? O próprio Josué, ele diz, seja forte e corajoso, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. O próprio apóstolo Paulo, quando ele orienta Tito, né, e o próprio Timóteo, ele traz as características, são características de caráter, características de uma liderança forte. Então não tem uma relativização, não deve ter uma relativização da palavra. É a palavra como não é a palavra. Então, essa semana eu estava até vendo um pastor que está sendo tratado, um pastor famoso, que ele não está sendo tratado por um escândalo muito grande, nem adultério, nem desvio de financeiro, nem questão de ordens morais tão gravíssimas como a maioria dos escândalos acontece, mas ele veio a público falar que ele estava arrependido porque ele estava se achando muito autoritário, ele estava se achando muito agressivo, ele estava se achando muito, ele estava passando dos limites da sua liderança, e ele veio à tona e ele trouxe isso, né, porque ele entendeu que a liderança da igreja, né, ela deve ter temperança, ela deve ter ordem, ela deve ter decência, organização, muitas vezes discordância de opiniões, mas respeito, e aí vai ter um ajuste sempre trazendo para a Bíblia, e aí a gente tem alguma dúvida, a gente olha para a Bíblia, junta, a gente debate biblicamente e chega numa conclusão, e ele disse que ele estava perdendo esse caminho bíblico de como conduzir uma igreja. Ele veio, confesso, estou errado, eu fiquei soberbo, orgulhoso. E é um pecado que dificilmente a gente ouve as pessoas confessarem, né? Esse pecado da soberba, do orgulho. E é justamente isso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem coisas que são importantes a gente também ter atenção. Toda igreja faz, todo mundo faz, é normal, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Hoje à noite nós vamos ver sobre muito isso, sobre a questão de como nós devemos enxergar as coisas, como nós devemos ter uma visão aberta e espiritual através do Espírito Santo para conduzir a igreja e saber como como Deus ele faz todo esse trabalho de uma forma local. Hoje à noite a gente vai aprender isso no estudo dessa noite. Importante esse tema, é muito importante. Pessoas são igrejas, pessoas são importantes. Seja por si só. Ore pela vontade de Deus. O que você aprendeu sobre isso? Nesse ponto. Orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e que assim a gente possa continuar firmes, nos fortalecer naquele propósito que Deus tem para cada um de nós. Por que isso? Por que a gente tem que orar? Pelo isso que o Sassaro disse. Porque Deus pede para a gente orar se necessário. Exatamente. Deus pede para a gente orar se necessário. Pergunte. A gente fala uma oração sem cessar. Você acordou hoje, você orou? Eu insisto de novo. Você orou por aquele nome hoje? Você orou por aquele nome essa semana?
você tem insistido todo dia orado. Eu li uma passagem que eu não li há muito tempo na Bíblia, que eu tinha até esquecido, eu li essa semana. Ele fala, qual o pai que o filho pede um peixe e dá uma cobra para o filho? E ele fala, aí outra parábola, havia um juiz muito mau na terra, e uma mulher oportunava esse juiz dia a dia para que sua causa fosse julgada. E esse juiz muito mau disse consigo mesmo, eu sou um juiz malvado, eu sou um juiz perverso, mas por não ter oportunação eu vou julgar a causa dessa mulher. O que Jesus está nos querendo ensinar é que muitas vezes a questão da resposta de oração de Deus não é o resultado, não é o produto final, é o processo que Ele está causando dentro de nós, um processo de reverência, um processo de acreditar em Deus, um processo de mostrar a fé. Eu estava ontem também, eu até gravei um vídeo, mandei lá no grupo do Mídia, tá, Rock? No grupo do Mídia, eu mandei um vídeo que eu gravei para lições em BCG. Eu estava vendo um cara muito inteligente, esse cara eu até admiro ele, eu gosto dele. E ele estava e ele é extremamente filosófico, lógico, um cara muito inteligente. E aí um outro cara que é cristão também, o assunto não era igreja, o assunto era política. Só que esse cara que estava conduzindo a reunião, né, a entrevista, ele era cristão. Aí ele falou, o assunto chegou em Deus, Jesus e tal, não sei das quantas. E aí ele falou, cara, e esse cara que estava sendo entrevistado estava sendo perseguido. Ele é muito inteligente, ele fala umas verdades e o pessoal está meio querendo cortar ele. E ele começou a falar, não, eu só consegui isso e tal. Porque aí o outro, você acredita em Deus? Você acha que a sua crença em Deus, não sei se você acredita ou não, te ajudou a você superar esse problema? E eu acredito em Deus sim e tal. Aí, o que é Deus para você? Aí o entrevistador cristão, né, pegou essa isso que é legal, né? Você começa a fazer treinamento evangelístico, você vê as estratégias diferentes de cada um. E ele viu que o cara falou de Deus e falou, e aí, o que é esse Deus para você? Aí ele começou a falar, é uma força, é uma coisa, tal, que se você for biblicamente responder, não está errado, né? Uma força, uma energia, tal, mas você tem que dar um nome para essa força. E aí ele falou, tá, e Jesus? O entrevistador, né? Ele queria chegar em Jesus. Cara, aí ele falava desse jeito, cara, olha, Deus eu topo, Jesus eu até topo. A única coisa que eu não entendo dos cristãos é Jesus ser Deus. Só esse lance, só esse detalhe que os cristãos têm, que Jesus é Deus, que não me desce, que eu não entendo, né? Aí outro cara, mas por quê? Não, porque, como assim Deus? Como Deus? Porque se ele é Deus, como ele se limita ao humano? Ele começou a entrar nessas respostas filosóficas que a ciência, a lógica é impossível dar, justamente porque se eu estivesse lá é fácil, eu estou de fora, não estou na pressão, eu teria contra-argumentos, né? Falaria, né? Poxa, esse mesmo Deus, ele é tão grande que ele não pode ser revelado a nós pela nossa limitação, porque a gente não tem capacidade de imaginar, de ver e ouvir as coisas que Deus tem preparado na nossa limitação carnal. Por isso esse Deus extraordinário que fez coisas extraordinárias, de abrir o mar, de parar o sol, coisa que nenhum humano, nenhuma ciência, nenhuma filosofia era capaz de fazer, ele avisou de um Deus que viria numa limitação carnal para que você pudesse entender quem é Deus, dentro da nossa limitação física, que é Jesus, que é a expressão de Deus revelada aos homens. Talvez estaria um sentido, né? Uma dica aí para quem fazia esse tipo de pergunta para a gente. Fez sentido para vocês isso daí? Então, e ele ficou nessa daí, e depois eu percebi, né? Porque ele não queria criar um tom de evangelismo na entrevista, porque não era o assunto. Ele falou, não, tranquilo, ele tentou explicar, mas aí o cara deu outro contra-argumento, né? E tem a questão da fé também, né? Que entra muito na questão da oração, que é o tema dessa noite, né? O tema dessa noite vai falar da fé. Por que nós devemos ter fé? A questão da fé. A única coisa que dá fé é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é lógico, ele não é filosófico, ele não é científico. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, chega um momento que para você enxergar Jesus, é você ter fé e você fala, acredita, Paulo fala, acredita que ele morreu e ressuscitou.
e que Ele vai mandar na sua vida. Aí você será salvo. Aí Paulo, isso ele fala em Romanos. Aí Paulo reexplica em Coríntios o que é ser salvo, em Éfeso o que é ser salvo. Pois vocês serão selados pelo Espírito Santo da promessa. Se você que foi predestinado para ser de Jesus, que nós perdemos essa predestinação no pecado, agora em Cristo, que Ele foi prometido desde a criação do mundo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que nos dá a visão. É o que a gente vai ver essa noite. Vai ser muito legal a pregação de visão, que faz você enxergar Jesus. É um detalhe assim, um detalhe que faz toda a diferença. Então orar, ele está dentro dessa dependência de fé, de espírito, do Espírito Santo dentro de você, e que faz você acordar toda manhã e às vezes pensar, poxa vida, eu oro, vou lá, fiz quantos encontros de casais, fiz quantos trabalhos nessa igreja, quantos anos eu estou nessa igreja, quantas dificuldades, eu oro e prego para essa pessoa não vem, e a pessoa não acontece. E aí muitas vezes a nossa questão da oração, Sassá, não é o produto, é o resultado que Deus está causando dentro da gente. Resultado de fé, de perseverança, de ânimo, de um espírito inabalável, perseverante. Tudo isso são coisas importantes para uma igreja acontecer. Então é muito importante a questão da oração. Será que nós estamos orando o suficiente? Será que nós passamos dessa fase aqui? Qual fase? De videogame, né? Você tem um chefão lá para passar para outra fase. Ou campeonato. Você tem uma semifinal, umas quartas de final, oitavas de final, até você chegar na final. Estamos passando as fases, é uma fase importante da oração, dependência de Deus. E depois nós vimos relacionando com pessoas. Pesquise, busque informações do local das pessoas. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. O que vocês entenderam sobre essa parte aqui do estudo? Quais dramas, dificuldades, estar atento aos problemas conjugais, financeiros, profissionais. O que isso faz você pensar? Relacionamentos são importantes, a gente deve estar disposto a ouvir também, não só falar. Isso, o que mais? Deus dá circunstâncias dentro do mesmo melhor. Alguém descumpriu uma hora certa. Isso, Uma palavra de estar atento, né? Estar atento, né? Esteja sempre pronto para responder a todas as esperanças que há em vós. Dedicar tempo. Isso significa. Tem que ter um tempo de qualidade com a pessoa, né? Bom. Ficar aí na cima dela, no café, chama alguma coisa. O que mais? Momentos desconfortáveis. Isso. Conversa. Isso. Então, estamos fazendo isso? A oração de alguém hoje de manhã foi isso, né? Que nos ajude a colocar em prática, nos ajude a colocar em ações práticas. Alguém orou isso hoje de manhã. Estamos visitando as pessoas, estamos levando um bolinho para as pessoas, isso que é importante, muitas vezes isso começar dentro da gente, né? A gente sempre está atento a isso, né? Como que está o nosso nível de visita entre nós, irmãos? Porque muitas vezes a gente quer fazer visita lá fora, mas muitas vezes entre nós a gente não sai da nossa zona de conforto para ir buscar o irmão, para fortalecer o irmão, para vir convidar o irmão, está convidado para ir em casa. Podia, bora, já fala, aprende. Aprende comigo. Eu tiro energia, a senhora falou assim, cara, fala o dia, pastor. Qual dia que eu posso falar? Já na hora. Porque senão a gente cai na nossa tentação carnal, a tentação de achar que a gente querer não é. A gente sonha, né? A gente tem sonhos, mas a gente não quer viver o processo. Então o sonho de ter um momento ali, curtir em casa, tomar um café, o sonho desse momento não vai ser tão legal, só que a gente não quer viver o processo, né? A gente não quer ir lá e comprar um café, não quer ir lá esquentar água, não quer ligar, reservar um tempo e falar, ó, vem aqui agora. Então,
tudo para fazer, né? E aí a Bíblia diz E o assim: tempo passa. seja seu sim, sim, seu não, não. Então nem fala. Deus fala: ó, não fala, melhor você ser frio. Frio fica frio, fica fral. Lembra disso antigamente? Falava fica fral? Fica frio. Você nunca ouviu fica fral? Fica, já ouviu, né? Lembra que os vizinhos falavam fica fral? Fica fral, né? Então você era fral. Fica fral. Ou seja, fica de boa. Fala, não fala, não fala. Não vai fazer, não fala, não. Ah, não fala. Agora você falou, aí, mas não que ele gosta do frio, tá? Ele fala, ele prefere que você fique assim. Mas o que ele gosta, o que ele aprova, o que ele bate palma, ele fica de pé, olha só, é o quente. Ele gosta disso, olha só, olha que igreja quente, que movimenta, né? A energia acontecendo e movimentando, porque muitas vezes a gente não faz com quem a gente gosta, como a gente vai fazer com quem a gente nem conhece. É importante, são coisas assim, né? Da igreja de Jesus, devemos estar pensando, né? O que mais, gente, dessa parte? Tem bastante coisa legal. O que significa relacionar com pessoas? O homem sábio é forte, conhecimento consolida a força, estar atento aos problemas, aos dramas conjugais. Somente o relacionamento fará conhecermos as pessoas, invista em relacionamento. O que significa isso daí? Acho essa parte do invista no relacionamento é uma das coisas bem interessantes que tem a respeito da praticidade, da ação também, né? Você investir no carro. Eu só estou esperando o momento certo, mas já está tudo na minha mente, na minha cabeça. Eu, inclusive, já estou fazendo até mais coisas aqui para que eu possa estar indo até esses meus irmãos em Cristo que eu estou orando para poder ter aprofundar mais o relacionamento com eles. Assim. Pensar, né? Sair, pôr no papel é importante. Gente. Uma coisa muito importante que o ser humano não faz é pegar a ideia e escrever ela. Escreve. Quando você põe no papel, você olha assim, você vê, começa a colocar datas, começa a colocar metas. Porque a gente vai chegar em metas depois, tá? É importante, nós vamos falar de metas. Isso aqui é bíblico, 1 Coríntios 9:26. Vocês vão ver porque é bíblico isso, mas é mais pra frente. Tá? E aí, é importante ter um plano. O que vocês entenderam dessa parte aqui? De ter um plano, nesse slide. O que nós falamos disso daqui? E a igreja tem que aprender a cuidar da sociedade. Isso. Tem que identificar quais são as dificuldades que eu Qual foi o exemplo bíblico dessa parte que a gente estudou? Lembra dessa parte, Tia? Da mulher samaritana? Isso, exatamente. Como que Deus planejou isso daí? Esse encontro? Esperou o horário. Ele sabia que aquela mulher ia naquele posto, né? O caminho, a estratégia do cara lá de falar, toma aqui uma pinguinha. Exatamente. Porque ele sabia do assunto. Pois não, falando. Sabia exatamente que a mulher tinha sede, né? Exatamente. E aproveitou a oportunidade. Exatamente. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque é duro chegar do nada. Exato, tem que pensar, eu vou lá, qual que é o drama daquela pessoa? Aquela pessoa lá vai buscar água. Jesus falou assim, se a pessoa vai buscar água para matar a sede física dela, eu vou puxar o assunto de água que mata a água viva, que mata a sede espiritual, porque tem tudo a ver o assunto. E aí nisso a pessoa vai começar a fazer pergunta e eu vou entrar no assunto, quem é Cristo, que sou eu. Ele planejou tudo isso, sede, água, poço Jacó, religiosismo. Não era o religiosismo, mas era a lei que apontava a ele. Então ele pegou todas essas ferramentas, todos esses argumentos e transformou em evangelismo. Se planejou. Outra coisa, ele teve conhecimento e consolidou a força. O que ele conhecia da mulher? Isso, sabe que ela tinha o problema dela, ela tinha vários maridos. Então qual é o problema da pessoa?
legal. Então esse vizinho seu, essa pessoa que linda, aquele cara lá que eu estava ouvindo o podcast, a entrevista, o problema dele é que ele não enxergou Jesus, porque ele é muito filosófico, ele é muito lógico. Então, para eu conversar com um cara desse, eu tenho que saber um pouquinho da mente dele, eu tenho que saber. Não adianta alguém que não gosta de filosofia, alguém que não gosta de lógica, alguém que não gosta de conversa, de debater, alguém no mínimo inteligente, que não lê tanto, e conversar com esse cara. Em contrapartida, não adianta um cara todo letrado, que fala de filosofia, fala não sei das contas, ir lá conversar com uma senhorinha que está com um problema com o marido, por exemplo. Não vai querer saber, né, da filosofia, da mente, como que você, né, explicar as coisas. Então é importante a gente saber, olha, tem um cara lá que eu queria evangelizar, mas ele é do seu perfil. Vamos lá comigo? Ter essas estratégias, ter esses pensamentos, ter esse tipo de preocupação, esse movimento. Eu lembrava muito, não sei porquê talvez, mas eu lembrava muito que as pessoas chamavam o pastor Carlos, e uma vez eu até chamei, chamava muito o pastor Carlos. Pastor Carlos, vamos comigo evangelizar meu filho? Muitas vezes a gente tem que ter isso também. Pastor, vamos comigo evangelizar tua pessoa? Pastor, vamos comigo? Nunca ninguém me convidou, agora que eu lembrei. Sabe alguém já me convidou para evangelizar alguém? Eu não sei justo. Não estou lembrando, deixa eu lembrar. O senhor só me aconselhou, o senhor vai pedir aconselhamento para o senhor. Não, o Sassá se aconselha bastante. Inclusive tem pouco conselho também nessa igreja, mas de alguém chamar, só para não misturar os assuntos, mas de alguém me chamar, pastor, vamos lá comigo, ó, tem uma pessoa, estou em dúvida, mas eu sei que ela precisa. Já é um movimento, já é um plano. Então às vezes a gente não tem plano nenhum. Não sei por onde eu vou. A Bíblia diz, Jesus vindo da Galileia para ir para Jerusalém, era necessário que ele passasse por Samaria. E ao passar por Samaria, ele pede para os discípulos ir comprar alimento e ele fica no poço parado. Ou seja, ele planejou tudo. Então qual que é o meu plano? Meu plano eu não sei falar, mas o meu plano eu não sei falar, eu chamo o pastor. O ideal é que você possa falar. Boa ideia, boa que me deu. Mas é assim, é uma atitude assim, de que mostra, não estou falando que é o ideal, tá? Que você não tem que empregar, mas são comportamentos e atividades que mostram o foco da pessoa, da igreja. A igreja está focada em evangelismo, está preocupada, às vezes está insegura, eu quero ver como o pastor faz para depois eu fazer, e a gente sempre está pensando nisso. Agora, é claro que esse trabalho, lembra? Quando eu falei desde o começo, isso aqui é um nível de estudo pastoral. Tá? Esse trabalho ele foi tirado numa apostila de formação de igrejas para líderes de igrejas pastoral. Foi adaptado. Então, isso aqui é feito para que todos vocês tenham um nível de consciência do que é igreja, do que é evangelismo, a nível de liderança, a nível de realmente profundo. Então vocês vão ter condições de fazer isso. Mas é uma ferramenta, né? Ter um plano. E aí você tem que ter um plano. Quais são os planos que a gente pode fazer? Que nem falaram aqui de manhã. Quais são as dificuldades? Lembra que a gente falou de igrejas locais? Que Deus e o apóstolo Paulo ele atua com a igreja local. E Jesus, quando ele vai trazer o resumo, a suma, ele traz para a igreja local, ele fala, igreja do mundo. Não, ele fala igreja de Pérgamo, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia. Ele fala por igreja. E qual que é o plano da igreja de Garça, Batista do Centro de Garça? Qual que é o nosso plano, igreja? Qual que vai ser o nosso plano? A gente já teve alguns, né? A gente já tem um plano, que é com as crianças, um plano bem legal. Lembra que a gente fez sucesso familiar? Um plano que deu muito certo aqui, ó. Criação de filhos. Tá aqui, ó. O resultado de um plano tá aqui, ó. Para você não achar que não dá certo. Criação de filhos. Foi feito um plano para chamar as mães, os pais, o tema da criação de filhos,
Aí uma irmã se planejou, lembrou, pumba, tá grávida, vou chamar. Se converteu. Se arrependeu, falou, eu quero esse caminho. Eu entendo muito bem, mas eu estou percebendo que esse é o caminho certo, justo, e com todos os desafios para ir seguindo Jesus. Criação de filhos. Igreja Batista, qual vai ser o nosso plano? Para esse mês, para o mês que vem, para esse ano? Bíblia com churrasco? Bíblia para a gestão? Bem-estar e saúde da cidade? Quais são os problemas? Por isso que agora eu gostaria, um momento importante da Clarice. Mas, quais vão ser os nossos planos? Então, agora, vai ser o momento da mão na massa. Tá bom? Qual é o nosso plano? Acho que dá para esperar de ali, assim já se problema. Qual vai ser o nosso plano? Para a gente alcançar as pessoas, a gente tem que sair da Galileia, ir para Jerusalém. Qual vai ser a rota que a gente vai ajustar? Onde a gente vai parar? A gente vai parar no posto de água, vai parar no posto do sucesso familiar, vai parar no posto da criação de filhos, vai parar, não sei, quais são os dramas do seu bairro? Quais são os dramas da sociedade que você mora? Garça, pensa em Garça. Pensa na cidade de Garça. De preferência no seu bairro, de preferência no bairro da sua igreja, de preferência mais próximo de você. Foca ali naquele caminho. Como que estão a questão das pessoas?